Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o fator R do Simples Nacional e como alguns ramos da atividade podem se beneficiar aí dessa sistemática no cálculo, pagando menos imposto aí no final do mês. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, se tu ainda não me conhece, eu me chamo Pedro, eu sou contador e toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo de qualidade que ajuda muito aí a vida dos empreendedores desse Brasil. Então, para fortalecer aqui o trabalho, já dá um like nesse vídeo, já confere se tu já tá inscrito aqui no canal, que é para não perder nossos conteúdos, e bora então pro vídeo. A tributação das empresas do Simples Nacional, ela acontece na forma de anexos, tá? Sendo que existem 5 anexos. Se a tua empresa, por exemplo, ela for uma empresa comercial, se ela comprar mercadorias para revender, ela vai ser tributada pelo anexo 1. Agora, se ela for uma indústria, industrializar algum tipo de produto aí para comercializar, ela vai ser tributada pelo anexo 2. Agora, se a tua empresa ela prestar algum tipo de serviço, dependendo aí do serviço prestado, ela poderá ser tributada, então, entre os anexos 3, 4 e 5. Uma curiosidade, então, a mesma empresa ela pode ser tributada por todos os anexos, dependendo aí da segregação da receita dentro do período. O fator R, então, que é um cálculo que acontece lá dentro do Simples Nacional, ele determina se as empresas prestadoras de serviço elas devem tributar suas receitas ou pelo anexo 3 ou pelo anexo 5. Trazendo para uma linguagem mais simples, supondo que a sua empresa ela trabalhe com a fabricação aí de programas para computadores, ou então preste serviços aí de odontologia, ou então de arquitetura, ou então seja uma academia, por exemplo, essa empresa deverá aí tributar suas receitas pelo anexo 5, ou seja, ela vai ter uma alíquota inicial de 15,5% sobre todo o faturamento, sobre toda a sua receita. Porém, o governo aí para incentivar então a contratação de funcionários por essas empresas que são optantes aí pelo Simples Nacional e que têm as suas receitas tributadas pelo anexo 5, que pagam mais imposto então dentro do Simples Nacional, o governo determinou o seguinte: se a folha de pagamento dos últimos 12 meses dessas empresas representar pelo menos aí 28% do faturamento desse mesmo período, essas empresas elas podem tributar então sua receita pelo anexo 3. Ou seja, ela vai ser tributada em 6% lá na alíquota inicial. É uma baita diferença aí em relação ao anexo 5. Deixando um pouco mais claro, então, é possível que a sua empresa economize dinheiro em imposto ao contratar aí funcionários. Mesmo que a sua empresa seja pequena e você não tenha necessidade de fazer a contratação aí de funcionários, ainda assim é possível contar com os benefícios aí do fator R. Isso porque o prolabore, ou seja, o salário do administrador, ele também conta para fins de cálculo do fator R. Significa que vale mais a pena aumentar o prolabore, pagar um pouco mais de INSS e talvez até um pouco de imposto de renda, ao invés de continuar no anexo 5 e tributar aí todas as suas receitas em 15,5%. Para te explicar um pouco melhor esse cálculo, eu preparei uma simulação onde a gente vai aplicar o anexo 3 e o anexo 5 sobre o mesmo faturamento. A gente vai aumentar o prolabore, então, para que ele represente 28% desse faturamento, para a gente ver lá no final quanto de imposto a empresa vai ter que recolher em cada um desses anexos aí. Vou colocar aqui do lado para vocês, então, uma tela com as simulações, acompanhe aí junto comigo. Primeiro a gente vai colocar, então, o valor de imposto recolhido se a empresa tributasse, então, suas receitas pelo anexo 5, sem contar, então, com a sistemática do fator R. Então, o faturamento de R$15 mil, prolabore de R$ 1.100, ou seja, um salário mínimo vigente hoje. O Simples Nacional, então, para essa empresa, ele vai dar R$ 2.325, ou seja, 15,5% de R$15 mil. Então, somando ao INSS, 11% do salário mínimo, que dá R$ 121, a gente tem um total de tributos, então, que essa empresa irá recolher a título de Simples Nacional e de INSS, um valor de R$ 2.446. Agora, no segundo exemplo, então, a gente vai aumentar o valor do prolabore para que ele represente 28% desse faturamento, ou seja, a gente vai colocar ele em R$ 4.200. Assim, o fator R fica em 28%, o que permite que a nossa empresa tribute, então, essa receita pelo anexo 3. O Simples Nacional, então, tributado agora em 6%, vai dar um total de R$ 900, porém, como a gente aumentou o prolabore, esse prolabore tem uma incidência de INSS, então, de 11%, ele vai subir um pouco, vai dar R$ 462. Como a gente aumentou também o prolabore, a gente vai ter o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 205,90. Só que a gente, ao somar esses valores, né, ao somar os tributos pagos, então,
quando a empresa ela está optando pelo anexo 3, a gente vê que o total fica em R$ 1.567,90, ou seja, uma diferença de R$ 878,10 por mês em recolhimento de imposto, caso a empresa fature então R$ 15 mil. Além dessas atividades aí que são beneficiadas, que eu citei como exemplo, existe uma lista aí bem grande de outras atividades que também podem se beneficiar aí dessa sistemática do Fator R. Vou te dar mais alguns exemplos aí, por exemplo, o pessoal que trabalha na área do design, serviços aí de psicologia, tem também a galera que trabalha aí com publicidade, então todas essas atividades, elas podem estar fazendo esse cálculo aí, aumentando o Prolabore, dependendo aí do seu faturamento, vai compensar bastante aí na redução da carga tributária. Eu vou deixar uma lista completa aqui de todas as atividades, então, que podem ser contempladas aí com esse benefício do Fator R, só conferir aqui depois na descrição desse vídeo. Já aproveitando então para dar um spoiler sobre o próximo vídeo, eu vou dizer para vocês que vale muito mais a pena então exercer todas essas atividades agora que eu citei para vocês, toda essa lista que está na descrição do vídeo, vale muito mais a pena registrar uma empresa, ou seja, atuar sob a forma de um CNPJ do que recolher os tributos aí como autônomo, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai estar trazendo esses cálculos, eu vou explicar para vocês, vou comprovar, né, a diferença aí no recolhimento de tributos pela pessoa física e pela pessoa jurídica para essas atividades aí. Então, se tu não quer perder esse conteúdo, já te convido mais uma vez, já se inscreve aqui no canal, que é para tu ficar ligado aí quando eu lançar esse vídeo, porque com certeza todas as dicas que eu trago aqui acabam ajudando muito aí a vida dos empresários e quem sabe até aí pode trazer uma baita economia aí no quesito aí tributos para o seu negócio. Espero que tenha ficado claro, então, a forma com que eu abordei aí a sistemática do Fator R dentro do Simples Nacional. Caso tu tenha alguma dúvida, tu pode deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer estar ajudando. E uma novidade que eu estou anunciando agora aqui nos vídeos, eu criei um grupo no Telegram, onde eu ajudo empreendedores aí com as suas dificuldades. Então, caso tu tenha alguma dúvida aí que a gente não consiga resolver aqui pelos comentários do YouTube, entra lá no grupo, me chama no privado, que eu vou ter o maior prazer aí em estar te ajudando aí no teu negócio. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia mais uma vez e até o próximo vídeo.